E aí, pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso de capacitação digital para professores. Nessa aula, a gente vai ver sobre o Google Docs, que é a segunda aula do módulo Google Workspace. Aqui nessa aula, a gente vai ver como o Google Docs é uma ferramenta muito versátil de edição de texto. Mas não só isso também, ele também é uma ferramenta muito versátil quando se fala em compartilhamento e colaboração em grupo. Então, aqui nessa aula, a gente vai ver desde como formatar um documento, deixar ele em negrito, aumentar o texto, colorir ele, enfim, várias opções, até você colaborar com outras pessoas, ou seja, várias pessoas editando o mesmo documento e ao mesmo tempo, tá certo? Então, aqui nessa aula, a atividade que a gente vai produzir agora vai ser como fazer uma prova no Google Docs, tá certo? Então a gente vai aqui para a tela do tablet para ver como é que a gente vai fazer isso, tá certo? Aqui, na tela inicial do tablet, você vai acessar novamente a pasta Google. Você clica nela e novamente a gente vai entrar no Google Drive, que é essa segunda linha aqui de aplicativos, o primeiro aplicativo. Você clica nele, pronto, aqui a gente abriu a tela do Google Drive. Aí a gente vai acessar a pasta que a gente criou na atividade que eu passei para vocês sobre o Google Drive, tá certo? Então você vai abrir aqui a pasta, aqui no caso a minha é capacitação digital para professores. Você clica nela e vai abrir aqui as subpastas. Então a gente vai aqui abrir a subpasta documentos, que é onde a gente vai produzir a nossa prova, tá certo? Então você abre aqui a pasta documentos. Pronto, aqui você percebe que a pasta está vazia. A gente vai aqui adicionar um documento Google, que é basicamente a mesma coisa que um Word da vida, tá certo? Só que de forma online e gratuita. Claro, a gente também poderia criar esse arquivo no aplicativo do Google Docs. A gente também vai ver como é que a gente vai fazer isso, porque sim, tem a diferença entre criar no Google Drive e criar no aplicativo, tá certo? Então, aqui voltando, a gente vai para criar um documento Google. Você clica aqui no maisinho e vai aparecer esse menu suspenso. A gente vai apertar aqui, ó, em documentos Google. Aqui ele vai abrir a tela do documento Google. Aqui eu posso digitar o texto que eu quiser, tá certo? Você percebe que aqui em cima tem o nome do documento, que no caso aqui é documento sem nome. A gente vai ver como renomear esse arquivo. Aqui a gente tem um íconezinho de mais, um ícone de comentário, que a gente também vai ver como utilizar essas funções aqui no Google Docs. Tem também o botão de compartilhar, onde a gente pode compartilhar com outras pessoas esse documento. E embaixo a gente tem uma setinha para voltar, uma setinha para retroceder ou voltar. Então, por exemplo, você errou um documento, aí você aperta aqui nessa setinha de voltar, ele volta à ação anterior. Aí depois a gente tem aqui a fonte que a gente utiliza aqui no Google Docs. Aqui no caso está pré-selecionada a Arial. Aí depois a gente tem o tamanho da fonte, que aqui no caso está configurada como tamanho 11. A gente também vai ter o negrito, o itálico, o sublinhado e o taxado. Aí depois a gente tem aqui a cor da fonte, onde a gente pode selecionar aqui, ó, várias cores de fontes. E também tem a faixa da fonte, a cor de destaque, na verdade. A gente pode colocar uma cor de destaque no fundo da fonte. A gente também tem aqui como alinhar o documento, então, alinhado à esquerda, alinhado ao meio, alinhado à direita e justificado. A gente também aqui tem marcações, pontos, né, numeração, como colocar espaçamento em parágrafo, recuo em parágrafo. Enfim, são várias opções aqui dentro do Google Docs que a gente vai ver aqui nessa aula. Então, como eu disse para vocês no começo da aula, a gente vai ver aqui como elaborar uma prova no Google Docs, tá certo? Então, aqui vamos digitar aqui, prova de história. Aqui no caso vamos dizer que é história. Vamos dizer que aqui é a prova do nono ano. Nono ano. Tá. Você percebe que aqui está meio sem nexo. O nome prova de história está muito pequeno e está alinhado à esquerda. Vamos supor que eu quero colocar esse texto alinhado ao centro. Como é que eu faço isso? Você vai
selecionar o seu texto, tá certo? Aqui no caso, eu estou usando o teclado, então caso você queira selecionar o texto aqui no Google Docs com o teclado, você vai apertar a sua tecla Shift e a setinha para o lado onde você quer selecionar o texto. Caso você não esteja utilizando o teclado, tá certo? Você pode clicar na palavra e segurar. Aqui ele vai selecionar a palavra e você pode aqui, ó, arrastar até selecionar o texto inteiro, tá certo? Ok. Agora eu quero deixar esse texto centralizado. Como é que eu faço isso? Você clica aqui, ó, nesse íconezinho aqui de linhas alinhadas. Você clica nela, ó, e aperta a segunda opção, que é a de centralizar. Pronto. Texto centralizado. Aí, vamos supor que você queira deixar ele negrito. Como é que você faz? Você aperta nesse Bzinho aqui, ó. Negritei aqui a palavra, a frase, prova de história nono ano. Vamos supor que você queira mudar a fonte aqui desse texto. Aqui, ó, tem várias fontes que você pode utilizar aqui para deixar ele mais bonitinho, mais diferente, tá certo? Aqui no caso eu vou usar essa Impact, por exemplo. Não, a Impact ficou um pouquinho estranha. Vamos utilizar a Montserrat, por exemplo. Pronto. Então aqui, ó, a gente pode a gente viu aqui como centralizar, como deixar em negrito e como mudar a fonte de um texto, que é, assim, realmente o básico do Google Docs, tá certo? E a gente também aqui, a gente pode ver aqui como aumentar o texto. Então, selecionando aqui o texto novamente, a gente clica aqui no númerozinho, que está o 11, e aqui a gente pode, ó, colocar aumentar ou diminuir o tamanho do texto. Se eu colocar aqui 8, ó, ele vai ficar bem menor. Se eu colocar aqui, por exemplo, 18, ele já ficou bem maior. Então aqui você vai selecionando aqui o tamanho do texto que você achar adequado para o seu documento. Assim, é recomendado ali pelas normas da ABNT que a gente sempre utilize a fonte de tamanho 12, que é uma fonte que é ideal para legibilidade, tá certo? Ok. Agora que a gente colocou o título do nosso documento, a gente vai ver aqui. A gente vai ver aqui como a gente coloca um campo para o aluno poder digitar o nome dele e colocar o nome da escola. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui eu estou dando um Enter, tá certo? Aqui no teclado também vai ter um botãozinho de Enter, então você aperta o Enter para ele poder quebrar essas linhas, tá certo? Aí, como que a gente faz para adicionar esses campos para o aluno? Tem duas formas, tá certo? Primeiro aqui eu vou alinhar o nosso texto à esquerda, onde a gente, para colocar um campo para o aluno, a gente pode digitar aqui nome, dois pontos, e ficar colocando aqui essas linhas aqui, o underline que a gente chama, tá certo? A gente e colocar aqui escola, tá? A gente pode fazer essas duas opções. Digitar e colocar aqui essa linhazinha sublinhada para ele poder escrever o nome dele. Mas também tem outra forma. Como é que a gente faz isso, Yuri? Muito simples. Deixa eu só apagar aqui. Ó, acabei apagando aqui sem querer. Como é que eu faço para voltar? Você aperta aqui, ó, essa setinha para voltar. Você clica aqui, ó, clica até voltar o que você perdeu sem querer. Que no caso eu apaguei sem querer. Você pode apertar voltando para voltar às suas ações. Certo. Agora como é que eu faço para adicionar outra forma de você colocar um campo para o aluno? Você aperta aqui, ó, nesse maisinho que tem aqui no canto superior. Você clica e vai ter aqui a opção de tabela. Aí vamos supor que você queira colocar somente o nome do aluno e o nome da escola. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui a gente vai colocar aqui o número de colunas. Então, no caso, eu vou deixar duas colunas, que é uma para ficar o nome escola e o outro para ficar o nome da escola em si. Aí o número de linhas vai ser uma linha para o nome do aluno e outra linha para o nome da escola. Então, também vai ser duas linhas. Aí eu aperto, ó, inserir tabela. Pronto. Tabela inserida. Primeiro aqui, a gente vai colocar aqui a palavra nome. Apertar Enter. Opa. A gente vai clicar aqui na outra linha da tabela e colocar escola. Se quiser colocar também os dois pontos,
fique à vontade, tá certo? Vai do seu gosto. Beleza, você vê aqui que tá um espaço muito grande para os campos de nome e para o campo de escola. Como é que a gente faz para poder diminuir o tamanho de uma coluna e outra? Você percebe, ó, que bem aqui no meio, em cima da tabela, tem três linhas verticais. Você segura nelas e vai arrastando, ó, e vê que tem uma linhazinha meio acinzentada. Você pode trazer ela até mais ou menos aqui para cá. Pronto, ó. Aí, olha como ficou. Ficou um espaço adequado para a palavra nome e para a palavra escola. E, e o espaço adequado para o aluno poder colocar o nome dele e o nome da escola. Então, ó, se você quiser aumentar o tamanho entre as linhas, também você pode. Aqui, ó, do lado aqui da tabela, a gente tem as mesmas linhas, só que aqui no caso são horizontais. Então, ó, você pode clicar e segurar e ir arrastando, ó, aumentando aqui o tamanho. Enfim, você pode fazer essas coisas com a tabela, tá certo? Beleza, agora a gente vai fazer realmente a nossa prova, tá certo? Aí a gente vai colocar aqui uma linha para poder separar essa parte de dados pessoais para a prova de fato. Como é que a gente faz isso? Você clica aqui, ó, nesse maisinho e vai ter aqui, ó, essa penúltima opção, linha horizontal. Você clica nela e, ó, apareceu aqui uma linha horizontal que faz essa divisória entre os dados pessoais, né, e aqui a prova de fato. Então, beleza, agora a gente vai escrever aqui a nossa prova de fato. Você pode colocar aqui um e uma barra e aqui digitar a prova, o enunciado da sua questão do jeito que for a sua demanda, tá certo? Então aqui no caso eu vou escrever aqui como exemplo a prova de história. Então eu vou colocar aqui na imagem abaixo, diga o que está acontecendo. Coloquei aqui dois pontos. Vou apagar aqui. Pronto. Na imagem abaixo, diga o que está acontecendo. Então, aqui abaixo desse texto, a gente vai colocar uma imagem. Mas, Yuri, como é que eu faço para colocar uma imagem aqui dentro do Google Docs? Muito simples também. Você vai clicar aqui, ó, nesse maisinho novamente e vai ter aqui imagem. Você clica em imagem, ele vai perguntar se eu quero foto do meu tablet pessoal, se eu quero tirar uma foto agora ou se eu quero pesquisar uma imagem da web. Tá certo? Então eu vou clicar aqui, ó, das fotos aqui do meu tablet, porque eu já salvei aqui uma foto para poder utilizar nesse documento. Então eu vou clicar aqui e aqui eu tenho duas fotos que eu salvei. E vou clicar aqui nessa primeira, que é sobre a Segunda Guerra Mundial. É uma foto aqui da Segunda Guerra Mundial. Aí se eu clicar aqui na imagem, já aparecem outras opções para mim. Então aqui, ó, eu posso aumentar o tamanho da minha imagem, eu posso colocar um traçado nela, ó, uma borda. Então, caso eu queira colocar uma borda, você clica aqui na imagem e clica aqui nesse lapisinho. Tem bem aqui no menu superior. Você clica, pode selecionar aqui uma borda preta ou uma borda vermelha, enfim, a cor que você quiser. Aqui no caso, eu vou colocar a borda da cor preta. Também aqui a gente tem a opção de ajuste, né, da imagem, tá certo? Então aqui, ó, a gente tem na linha e tem ajustar o texto. Ou seja, por exemplo, se tivesse um texto aqui, eu quisesse colocar uma imagem, ele poderia se adequar ao texto, deixando o texto mais para o lado direito, mais para o lado esquerdo, enfim. Também tem o quebrar texto, onde aqui para o lado ele não vai ter como escrever texto, somente em cima ou abaixo do texto. A gente também tem atrás do texto, que aqui eu posso demonstrar para vocês. Ele vai ficar aqui, ó, abaixo do texto. Tá vendo? Ó, que o texto aqui, ó, ele tá acima da imagem. Tá? Aqui eu vou voltar. Tá certo? Vou clicar aqui novamente. Aí também tem na frente do texto, que é o inverso do outro. Se eu clicar aqui, ó, na frente do texto e colocar aqui a imagem acima aqui do texto, ó, ele vai cobrir o texto.
tá certo? Então, sempre fique ligado nessas coisinhas, tá certo? Ok. Eu vou deixar aqui ajustado na linha e vou dar um Enter. Pronto. Aí agora eu vou poder gerar o meu enunciado. Aqui eu vou colocar aqui opção A, é, colocar aqui estão na praia. É, estão na Segunda Guerra Mundial. Enfim, você pode colocar aqui várias opções de acordo com a sua prova, tá certo? Então aqui, ó, a gente vai, coloca aqui o doisinho e começa aqui a segunda questão. Aí você pode aqui escrever aqui a sua segunda questão. Enfim, a gente também pode ver aqui mais funcionalidades de edição de texto, tá certo? Aqui a gente vai ver novamente como que negrita, né? Vou colocar aqui outro texto. Como é que a gente faz para negritar um texto, né? Novamente. Vou digitar aqui mais embaixo o meu nome, né? Yuri Marques. E aqui como é que eu faço para poder negritar o texto? Eu clico aqui nesse Bzinho e vai e negrita meu texto. Eu posso também deixar ele em itálico, ele fica assim mais deitado, né? Eu também posso deixar ele sublinhado, que é com essa linha embaixo do texto, tá? E também eu posso deixar ele com essa linha que corta ele ao meio, tá certo? Além dessas funcionalidades, a gente também pode mudar a cor da fonte do texto, clicando nesse Azinho que tem uma linha embaixo. Clicando aqui, ó, posso mudar aqui para a cor que eu quiser. Aqui no caso, eu vou colocar aqui nesse vermelho, que é bem visível para vocês, tá? Então aqui eu posso mudar aqui para a cor que eu quiser. Se eu quiser mudar só uma palavra, eu também posso. Aqui no caso, ó, vou selecionar aqui somente a palavra Marques e vou colocar aqui nesse azulzinho aqui, mais esse azulzinho aqui. Pronto. Aqui, ó, você vê que eu coloquei duas cores no mesmo texto, tá? Então aqui vou colocar aqui de volta para o preto. E também a gente pode, ó, deixa eu selecionar de novo o texto. A gente pode colocar uma marcação nesse texto. Como é que eu faço isso? Do lado desse azinho que a gente acabou de clicar, tem também esse pincel, que tem uma espécie de linha branca com traçado. Você clica aqui, ó, ele vai dar aqui ó, a cor de destaque. Então a gente pode escolher aqui as cores que a gente quiser. Aqui eu vou escolher esse amarelo aqui, pode ser. Aqui, ó. E ele deixou aqui uma cor de destaque nesse texto, que é para realmente destacar ele, como se fosse passado um marca-texto, por exemplo, tá certo? Além dessas funcionalidades, a gente também tem alinhamento, né? A gente pode alinhar à esquerda, ao centro, eu posso alinhar ele à direita e também posso alinhar ele justificado, tá? Que é, novamente, segundo as leis da ABNT, da norma ABNT, é recomendado que você utilize esse alinhamento justificado, tá certo? A gente também tem aqui é, esses, essas marcações, digamos assim, tá certo? Aqui esse primeiro é para eu poder marcar algo que foi concluído ou não. Então, por exemplo, Yuri, colocar aqui almoçar, tá? Então aqui, ó, eu posso clicar nessa caixinha e ele vai e marca. E fica com aquele traçado bem no meio da palavra. Isso aqui é interessante para você, caso queira, também organizar as suas tarefas, tá certo? Porque o Google Docs, como eu disse, ele não é uma ferramenta só de edição de texto. Ele é bem versátil. Então aqui a gente pode não só elaborar provas, fazer documentos sérios, a gente também pode fazer uma coisa para organizar a nossa vida, tá certo? Então deixa aqui tirar essa marcação também.
A gente também tem aqui os pontinhos, né? Os famosos pontinhos, que são esses para a gente separar em tópicos o texto. Então, posso escrever aqui qualquer coisa, dar o Enter e ele vai continuar os pontinhos, tá certo? A gente também tem aqui para enumerar, tá certo? Então, eu clicando aqui, ó, ele vai enumerar. Aqui começou pelo 1, tá? Posso colocar Yuri. Aí, aperto o Enter, ele vai para o 2. Coloco Marques. Aí você vai até o que a sua imaginação deixar, tá certo? Passando disso, deixa eu ir aqui para a próxima página. Só que, ó, como é que eu faço para ir para outra página, tá certo? Você vai clicando aqui no Enter até ele ir para a próxima página, porque ele vai aqui quebrando linhas até chegar aqui na próxima página, tá certo? Então aqui eu vou escrever outro texto, tá certo? Manuel foi a barraca de mamão. Mamão, tá? Eu vou dar um Enter aqui e escrever outra frase. João gosta de maçã, ok? Então aqui, ó, a gente pode apertar nesse azinho que tem algumas linhas do lado dele. Clicando aqui, ó, ele vai abrir aqui novas ferramentas para a gente poder olhar aqui do Google Docs. Então aqui, ó, a gente tem aqui os pontos, né? Os pontos, a gente pode clicar aqui neles, ó. Ele vai ter aqui várias formatações desses pontos. Então, se eu selecionar aqui o texto e escolher aqui, por exemplo, essa terceira opção, deixa eu escolher aqui. Se a gente selecionar aqui, se a gente selecionar aqui o texto e escolher, por exemplo, essa essa segunda opção, ele vai aqui e vai deixar um ponto diferente, sem ser aquele tradicional. Então aqui vai assim do seu gosto, tá certo? Aí a gente também tem espaçamento entre linhas, que é justamente para deixar um texto mais espaçado, para não ficar muito junto e dificultar a leitura. Então aqui a gente pode deixar aqui no 1.15, no 1,5 e no 2. Aí voltando para aquela questão das leis da norma da BNT. O recomendado da BNT é que você sempre utilize o espaçamento entre linhas 1.5, tá? Porque ele já deixa bem mais claro a leitura e mais fácil de ler, tá? Aí a gente também tem aqui as colunas aqui do Google Docs. Se você apertar aqui, por exemplo, nessa segunda opção que ele vai transformar em duas colunas, olha só, vendo ó, que aqui já diminuiu o espaço do texto. E vou digitar aqui qualquer coisa aí, percebe ó, que ele vai até um certo limite, que é onde a coluna acaba. E como é que eu faço para poder ir para outra coluna? Você vai clicando aqui no Enter aqui do seu teclado ou do seu tablet, tá certo? Você vai clicando, clicando. Ó, passei. Pronto, ó. Aqui ele vai para outra coluna. Então aqui, ó, olha que interessante. Você consegue escrever aqui colunas no Excel, ó, no Google Docs, tá certo? Se você quiser, você pode adicionar uma linha entre colunas, aqui onde ele vai deixar mais visível aqui onde está a coluna, tá certo? No caso aqui, se você não gostou de nada do que você colocou aqui, tá certo? Você pode selecionar todo o seu texto e apertar aqui, ó, em limpar a formatação. Aqui, ó, ele vai tirar aqui toda a formatação, desde o negrito, do alinhamento, ó, e também as colunas. Então perceber que, ó, que o texto está totalmente cru, digamos assim. Ele voltou para a fonte pré-definida, o tamanho pré-definido, enfim, ele tirou tudo que a gente formatou aqui do texto, tá certo? É, outro ponto legal aqui do Google Docs é que a gente também pode mudar a cor da página. Como é que eu faço para mudar a cor da página, Yuri? Você clica aqui, ó, nos três pontinhos e vai ter aqui, ó, várias opções legais. Aqui, localizar e substituir.
verificação ortográfica, configuração da página, contagem de palavras. Mas aqui, o que interessa para a gente vai ser aqui, configuração da página. Aí ele vai aqui, ó, tem aqui a opção de orientação, aí você pode escolher entre retrato, que é a folha em pé, ou paisagem, que é a folha deitada. Também tem aqui o tamanho do papel, aqui você pode escolher entre essas opções aqui de tamanho. E vai ter aqui a cor da página. A gente pode aqui, por exemplo, colocar um azulzinho, vou colocar esse azul mais claro. Você seleciona a cor e volta. Volta novamente e percebe aqui, ó, que está com a cor da página diferente. Tá certo? Outra funcionalidade legal aqui do Google Docs é que a gente consegue compartilhar com outras pessoas. Que eu falei aqui que é a colaboração com outros participantes. Então aqui eu já compartilhei aqui o arquivo com o Raul e a gente percebe aqui, ó, que ele pode alterar o documento. Ó, se eu vir aqui para baixo, ó, tá aqui digitando Raulino Ramos Menezes. Aqui ele está digitando e pode fazer aqui as alterações que ele quiser, porque, como eu falei, o Google Docs é uma ferramenta bastante colaborativa, tá certo? Aí, por exemplo, caso eu queira adicionar um comentário, né? Porque como você trabalha com outras pessoas, você pode comentar o trabalho delas, sabe? Tipo assim, por exemplo, eu não gostei disso aqui, troca essa palavra por outra palavra. Então, por exemplo, aqui, eu não gostei que ele colocou aula, né? A gente pode aqui selecionar a palavra aula e apertar aqui nesse botãozinho aqui de comentário que tem do lado de compartilhar. Você aperta aqui nesse botãozinho e aperta aqui adicionar um comentário. Aí aqui você vai poder adicionar qualquer comentário que você quiser. Então, por exemplo, posso digitar aqui troque aula por vídeo e apertar aqui em enviar. Aqui vai aparecer aqui o comentário que eu fiz. Claro, o Raul também pode fazer comentários aqui no Google Docs, tá certo? Então aqui vai realmente aqui de sentimento, digamos assim. Você acha que não está correto isso aqui, você quer que o outro mude, então você pode fazer esses comentários com outras pessoas para elas verem e fazerem as alterações caso sejam pertinentes. Então aqui, ó, por exemplo, tem aqui, ele fez um comentário, por quê? Você percebe aqui, ó, tem vários comentários que a gente fez aqui já antes da aula. Então, comentários aqui, por exemplo, ele escreveu o sapo não lava o pé. Enfim, aqui aí pode ir respondendo os meus comentários, respondendo o comentário dele, tá certo? É uma ferramenta bastante colaborativa e eu espero que vocês utilizem com muita sabedoria essa ferramenta, porque realmente ela é bem maravilhosa para a aula de vocês, tá certo? Bom, como eu falei lá no começo da aula, eu disse que a gente poderia utilizar tanto o Google Drive como o aplicativo do Google Docs para poder criar documentos. E que eu falei que tinha diferenças entre o Google Drive e o Google Docs, tá certo? Então agora eu vou sair aqui do Google Drive e ir aqui para o aplicativo do Google Docs. Muito provavelmente o seu tablet não tenha o aplicativo do Google Docs baixado. Então, você vai entrar aqui na sua Play Store e pesquisar aqui o aplicativo do Google Docs. Você digita aqui Google Docs e aqui, ó, tá aqui, ó, documentos Google, tá? Então você instala e abre ele para a gente ver aqui algumas funcionalidades, tá? Então aqui, ó, é uma interface um pouco parecida com o Google Drive, tá certo? Porque faz parte do mesmo pacote. A gente vai, para poder criar um documento aqui no Google Docs, a gente aperta aqui no maisinho e vai ter aqui novo documento. Aí aqui, ó, é a mesma tela do Google Drive, mesmas funcionalidades, tá certo? Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui não é essa funcionalidade de criar um novo documento, e sim, clicando aqui no maisinho, ó, selecionar um modelo. Você clica aqui em selecionar modelo e ele vai ter aqui vários modelos para você utilizar aqui no Google Docs, tá certo? Então, por exemplo, eu gostei aqui desse modelo de receita. Você clica aqui
espera carregar e pronto, ó, ele aqui ele colocou o modelo de receita, tá? Então aqui eu posso mudar aqui do jeito que eu quiser, por exemplo, eu não quero panquecas o nome panquecas de morango com baunilha. Então aqui eu seleciono aqui o texto e coloco aqui o nome que eu quiser, por exemplo, cookies de chocolate, tá? Aí, por exemplo, não quero essa imagem aqui, eu não gostei dessa imagem. Você clica aqui nessa imagem e a gente utiliza os mesmos conceitos do documento que a gente criou anteriormente. Você clica aqui, ó, nessa imagenzinha para poder mudar a imagem. Seleciona aqui, por exemplo, aqui da galeria do seu tablet. Você pode selecionar aqui, você clica aqui nela e aperta aqui nesse íconezinho de imagem. Você aperta aqui das fotos, que é as fotos salvas do seu tablet, ou você pode tirar uma foto diretamente do seu tablet, tá? Você aperta aqui em das fotos e você pode selecionar a imagem que você quiser. Aqui no caso eu vou selecionar essa primeira aqui. Pronto, ó. Aí você pode, por exemplo, caso queira, colocar uma borda, né, como a gente viu, tá? Se você não quiser também, não coloca. É só umas, caso você queira, né? Então, ó, percebe que ele utiliza vários dos conceitos que a gente viu né, na primeira parte de como criar um documento. Então aqui, ó, ele utilizou aqui fontes diferentes, ele utilizou cores diferentes, ele utilizou imagens, utilizou pontos para poder colocar seus tópicos, né? Deixa eu colocar aqui, ó, por exemplo, aqui ele colocou os pontos para poder colocar os tópicos dos ingredientes, colocou também tópicos para poder colocar a preparação do alimento, né, que tem aqui no caso dos cookies de chocolate. Colocou também aqui a diferença entre negrito e não negrito. Colocou dicas aqui também. E também separou aqui, ó, por colunas. Então você percebe que você pode tanto criar um documento do zero e também você também pode pegar modelos prontos dentro do Google Docs, tá certo? Que já existem vários documentos já prontos, modelos prontos para você utilizar. Não só de receita, também tem de currículo, de trabalho, enfim, são uma infinidade de modelos para você utilizar. Então, essa é a aula de hoje, tá certo? Eu espero que você saia dessa aula com a mente aberta para poder utilizar o Google Docs na sua sala de aula, não só na sala de aula, mas também na sua vida pessoal, tá? Também lembrando que agora eu vou disponibilizar lá no sala de aula a frequência da aula e também vou disponibilizar tanto o material como também a atividade da aula de hoje, tá certo? Então não deixe de responder a atividade e a gente se vê até a próxima aula. Tchau, tchau.